Vem comigo aprender a fazer um esfumado e uma pele incrível para uma debutante? Então vamos lá. Primeira etapa, preparar muito bem essa pele, porque uma pele de uma debutante exige muita durabilidade. Começamos hidratando e, na sequência, aplicando uma blindagem que vai proteger a pele e vai deixar essa pele mais resistente a atrito, a oleosidade, a choro. Sempre que eu faço uma maquiagem para debutante, noivas, formandas, eu trabalho muito bem na preparação de pele. Na sequência, vamos aplicar uma base. Não precisa ser uma base com uma textura muito pesada, caso a sua cliente já tenha uma pele lisa, sem muitas imperfeições ou pontos de correção. Nesse caso, estou trabalhando com uma base mais quente, de subtom um pouquinho mais amarelado, devido a ela ter feito um bronzeamento a jato. E nesses casos, sempre vamos nos basear pela cor do pescoço e do colo. Aí vamos uniformizar a pele, deixando tudo muito bem homogêneo com a mesma tonalidade e subtom. Depois de aplicar a camada de base, vou pegar um pouquinho de corretivo de camuflagem, levemente mais claro, apenas para corrigir os pontos de olheira e trabalhar, pontualmente em alguma área que tenha necessidade. Aplico, selo bem com a esponjinha, deixando o corretivo bem lisinho. Na sequência, vamos trabalhar contorno, blush, iluminação, tudo em cima da pele ainda úmida. Isso faz com que essa pele se torne muito mais resistente. Escolhi um tom de contorno levemente mais quente e fui através da análise de beleza, aplicando nos pontos que eu gostaria de dar um pouquinho mais de profundidade. Depois de aplicar todo o contorno, deixando o acabamento super bem esfumado, sem nenhuma marcação, lembre, você não pode fazer o contorno padrão em todos os formatos de rosto. Cada cliente tem as suas características únicas de beleza e você sempre vai precisar analisar isso individualmente. E nem sempre você vai precisar trabalhar um contorno se não for necessário. Depois, na sequência, apliquei um blush levemente mais rosadinho frio, que vai harmonizar muito bem com as cores do esfumado e trabalhando com um iluminador líquido. Gosto sempre de aplicar o iluminador líquido para cremoso, com os dedos, assim não abre buracos na pele. Em sequência, aplico um iluminador em pó para dar esse efeito mais espelhado acima do iluminador em creme. Olha que incrível que fica a iluminação dessa pele, apenas em pontos estratégicos do rosto. Depois, volte com a esponjinha, selando as áreas do corretivo que possam ter acumulado e vamos aproveitar para selar essa pele. Começo sempre abaixo dos olhos, utilizando uma esponjinha bem fofa e pouco pó translúcido por vez. Aplico pouquinho produto, sempre com batidinhas, para selar pontualmente. Nunca exagere na quantidade do pó. Você precisa trabalhar na quantidade ideal para a selagem das texturas que você está utilizando nessa pele. No caso, como não trabalhei com a base muito grossa, também não vou precisar trabalhar com muito pó. Depois de aplicar o pó translúcido, pego um pouquinho de pó compacto do tom da pele e vou polindo, tirando qualquer resquício desse pó que possa ter sobrado na pele. Depois da selagem, vamos voltar com o contorno, blush e iluminação agora em pó, para reforçar alguns pontos e deixar a pele com um acabamento mais bonito ainda. Music licensing reimagined. Na análise que eu fiz com a minha cliente, o vestido que ela vai utilizar para o seu aniversário é todo brilhoso em tons prata. E ela gostaria de trazer essa mesma proposta bem brilhosa, com uma tonalidade mais fria, para o seu esfumado. E para você criar um esfumado perfeito, você precisa entender a proporção desse olho. Olhe como o olho dela é mais plano, levemente mais gordinho. Resolvi então utilizar um marrom de subtom mais frio para fazer a base desse esfumado. E depois trabalhar com uma iluminação para deixar esse olho bem cintilante, bem clarinho iluminado, que vai harmonizar muito bem com esse rosto, mais angelical, com traços mais delicados que a minha debutante tem. Depois de aplicar a sombra, venho com o mesmo iluminador cremoso que eu usei na pele para fazer a base da minha sombra cintilante. Eu amo esse truque, fica incrível, tem uma durabilidade incrível e fica muito prático. Na sequência, escolhi uma sombra prata, um fundo bem clarinho e vou aplicando sob o iluminador para criar esse efeito de cintilância.
Depois de aplicar toda a sombra cintilante, observe que eu aplico com os dedos porque eu acredito que dessa forma a pigmentação dessas sombras fica mais intensa. Apliquei no canto interno uma sombra opaca bem clarinha para trazer um pouquinho mais de volume e de iluminação ali para o centro dos olhos. Depois de aplicar, vamos iluminar o ponto alto das sobrancelhas para elevar um pouquinho esse olhar. Sempre volto com um pincel do esfumado para dar aquele acabamento e não deixar nenhuma marca, né, entre a transição das tonalidades usadas. E como ela gosta de brilho, estou aplicando uma colinha líquida e venho com um pincel bem fofo e um reflect prata bem fininho, devolvendo esse glow, essa cintilância que a debutante merece. Na sequência, vamos aplicar um delineador, fazendo um delineado muito fino, respeitando a proporção dessa pálpebra móvel. Depois de fazer o delineado, volto com o pincel de esfumar bem pequenininho e levemente inclinado, vou fazendo um esfumadinho com uma sombra mais escura para fazer aquela transição esfumada no final do delineado e levemente deixar o final do nosso esfumado um pouquinho mais recortado. Isso vai levantar bastante o olhar e vai dar um efeito incrível na maquiagem. Agora vamos dar início ao nosso esfumado inferior. Como queríamos trabalhar com uma sutileza, com uma iluminação e nada muito escuro, muito pesado, optamos por trabalhar com aquele marrom frio e deixar o escurinho apenas para o finalzinho desse esfumado. Então fui criando todo o degradê apenas utilizando sombra. Depois voltei com o iluminador para dar aquele acabamento final no esfumado e também no cantinho interno do esfumado inferior. Assim conseguimos, né, um pouquinho de contraste e ao mesmo tempo leveza para essa maquiagem. Como ela tem o olho mais pequenininho, optamos por deixar a linha d'água clarinha com uma pastinha bege. Aplicamos o cílio postiço, utilizei também um cílio delicado para dar esse efeito, né, de volume sem ficar nada exagerado ou tapar a pálpebra e esconder essa maquiagem maravilhosa. Harmonizei as sobrancelhas apenas devolvendo um fundo onde tem mais falhas. E na sequência, com os olhos prontos, escolhemos um tom de batom nude que harmoniza muito bem com as cores que utilizamos e também com esse subtom de pele dela. Apliquei todo o batom mate e depois trabalhamos com gloss para trazer um pouquinho mais de glow e harmonizar com o restante da iluminação da pele e dos olhos. Eu achei simplesmente incrível o resultado dessa maquiagem. No final, vamos conferir o resultado e dar os últimos acabamentos. Retocando o iluminador, agora estou aplicando um iluminador solto para trazer bem esse efeito espelhado, que era um desejo da minha cliente, uma pele bem iluminada. E esse foi o resultado final dessa maquiagem. Ela ficou linda e muito feliz com o resultado desse esfumado, dessa pele iluminada. E eu espero muito que vocês tenham gostado desse tutorial. Artlist.io